Alegria. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a presença no mundo. Em toda parte, desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente diante dos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse, a fim de renovar-se diariamente em festa de amor e de luz. Meus queridos amigos, a mensagem do Espírito Meimei, Irma de Castro Rocha, serve-nos como inspiração para transmitir o sentimento que nos invade. Nós estamos com muita alegria de estar aqui, não só por estarmos pela primeira vez em Campinas, mas por estar ao lado de amigos tão queridos e tão dedicados. Poder ter conhecido, a Marina, o Fábio, nosso querido Vicente, a Márcia, comecei agora a Rosário, tantos outros trabalhadores dedicados, daqui da Casa Espírita, a Casa de Irmã Rosária. E é uma gratidão muito grande poder estar aqui com vocês. Em especial porque temos, presença também de personagens internacionais. Temos aqui conosco, para nossa alegria, a Vanusa Jones, que é daqui de Campinas, mas mora em Singapura, Viajou quase o mundo inteiro para estar aqui, com vocês. Também tem visitado a Terezinha de Oliveira, vai viajar com o Divaldo, e aproveitou de quebra, disse, vou também aproveitar e encontrar com esse cearense, o tal de Nazareno. Então, a nossa alegria é muito grande. Ontem estivemos em Olambra, a cidade das flores, lá com a Leila, com o Roberto, no Centro Espírita Allan Kardec, contaminados com aquela energia envolvente, do perfume das rosas, e do perfume da amizade dos amigos. E amanhã estaremos em Mogi Guaçu, pela primeira vez, também, para falar às 9h30 da manhã, também sobre o Evangelho do Cristo. Então, a nossa alegria é muito, muito grande. Queremos expressar, queremos agradecer a cada um de vocês que veio nesse dia extra, não é um dia normal de atividade, Vocês estão aqui hoje a convite da casa, e a gente agradece o carinho de todos. E nós vamos ler uma mensagem do Espírito Emmanuel, do livro Roteiro, da editora da Federação Espírita Brasileira, psicografado por Chico Xavier. Ela se chama Evangelho e Alegria. Já que a gente vai falar hoje sobre depressão, sobre Jesus, o maior psicoterapeuta que o mundo já conheceu, é muito importante compreender que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de alegria, de felicidade, de consolo e de esperança. Vamos conferir? Evangelho e alegria. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio muitas vezes impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino,
que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos são chamados por emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Vocês encontram no YouTube. É um grupo chamado Celtic Woman. E elas vão executar Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Da Terra, não é? De uma encarnação anterior de Kardec. Celtic Woman, mulher celta. Jesus, a alegria dos homens. Porque a música também é mensagem de alegria e de contentamento. Mas enquanto elas cantam, a gente volta para a mensagem e deixa elas cantando. Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre iniciou seu apostolado numa festa nupcial, um casamento, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza para qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar a vida e o mundo através de prisma de uma visão diferente. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção do século sem fim.
Emmanuel Francisco Cândido Xavier, do livro Roteiro e também Antologia Mediúnica do Natal. Então a gente já pode desligar o slide. Bom, meus amigos, então a gente vai convidar a gente para falar sobre depressão. Vocês acham que uma palestra de 1 hora e 20, vai dar tempo da gente falar tudo que precisa? Pois é. A gente precisaria de um seminário de cerca de 10 horas de duração, né? No mínimo 2 dias, para que a gente pudesse explorar todo o tema. E, como não vai ser possível, né? A gente vai ter só esse instante agora, a gente vai fazer uma palestra deste grupo de palestras que compõem esse seminário, que já está gravado. Nós já temos todas essas outras palestras, inclusive a de hoje, elas já estão gravadas em DVDs, em CDs de áudio, em CDs de MP3 e também disponíveis na internet. Vocês podem acompanhar pela TV do Conselho Espírita Internacional, a tvci.com, não é? Lá vocês encontram também em outras iniciativas, como a Rádio Web Fraternidade, não é? Também o pessoal da Rede Amigo Espírita, não é? Aqui de Auriflama, nosso querido José Aparecido e tantos outros companheiros que têm prestado, né, um grande serviço à divulgação da doutrina. Então hoje a gente vai fazer um resumo dos pontos principais que a gente vai explorar, não é? Na palestra, principalmente a palestra de introdução, né? Ontem em Olambra a gente falou sobre a última palestra, que é justamente Jesus e a alegria de viver. E hoje a gente vai falar sobre a primeira, que é quando a gente fala sobre, não é, o que é depressão, rapidamente, não é? A gente não vai fazer uma abordagem médica, até porque eu não sou da área, nem psicólogo, mas a gente vai fazer uma pequena introdução e vamos apresentar Jesus como o maior terapeuta que o mundo já conheceu. Então a gente vai ver, não é, nas passagens do Cristo, o que pode nos ajudar a combater a depressão, porque ela tem causas psicológicas também. Há condicionamentos, há questões nossas mal resolvidas que estão afeitas à psicologia. Daí porque é muito importante, muito útil a busca de um profissional competente, não é? Não só do médico, do psiquiatra, mas também de um psicólogo, de um psicoterapeuta, para nos ajudar na questão da depressão, que tem vários motivos, como a gente vai ver hoje. Depois a gente tem outra palestra chamada Depressão e Obsessão Espiritual. A questão da influência dos espíritos, provocando e, sobretudo, agravando a depressão. Depois a gente fala de uma depressão que é muito sorrateira e perigosa também, uma tal de depressão financeira, que eu soube que aqui em Campinas não tem. Não é? Eu soube que aqui vocês não desconhecem esse assunto. Então a gente fala sobre materialismo, desapego, dificuldades financeiras, não é? E a verdadeira riqueza. É uma outra palestra também que a gente vai usar muitos recursos do Evangelho, Confúcio e tantos outros, não é, missionários também de Jesus. Aí depois a gente aborda depressão e mediunidade, não é? Kardec no livro A Gênese vai dizer que no final dos tempos, não é final do mundo, é final de uma era, de um ciclo de expiação e provas, quando a Terra passasse para um mundo de regeneração que já está adentrando, né? Aqui em Campinas a gente já começa a saborear um pouquinho desse mundo de regeneração, já começa, não é, a ter um tira-gosto, né? Como a gente fala lá no Ceará. Singapura, mais ainda, né? A Vanusa pensou que eu captei aqui, o que ela pensou. Então vejam, a gente vai ter, não é, a informação de Kardec, uma tese que ele levanta no livro A Gênese, um livro de hipóteses, está lá na introdução, e ele vai defender que no final dos tempos a mediunidade ia ficar muito mais comum. A profecia de Joel, repetida em Atos, dizendo que no final dos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, ou seja, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, vidência. Até vossos servos profetizarão. Então, veja que profecia curiosa. Então, vejam que, e a gente tem visto tanta gente hoje,
com sensibilidade mediúnica, não é propriamente médium, não é tarefeiro, mas pessoas que têm uma sensibilidade, que chegam em algum lugar já começam a sentir, né, a agradável ou desagradável natureza do ambiente. Pessoas que, né, ficam deprimidas com mais facilidade. Pessoas com síndrome do pânico. Uma série de questões, não é? Pode deixar virado para você, se quiser, fica melhor. E será que não é mais sensibilidade mediúnica? Além também do que do sedentarismo. A gente hoje passa o dia o quê? Não é? No computador, agora tem uns tal dos tablets também, não é? Né? Celular, sentado. Passa o dia, trabalha sentado, chega em casa, vai para a rede, cearense vai para a rede, não vai para a cama, vai para a rede. Não é? E a gente não faz mais atividade física. Enquanto que esse corpo, ele foi criado, forjado em milhões de anos, não é? Caçando, correndo, pulando, subindo as árvores, nadando, arando o solo. E hoje a gente só faz a ginástica de apertar o botão do controle remoto, né? Aí a gente adoece. Curioso que pesquisas já demonstraram que somente com atividade física, 60% dos casos de depressão ficam praticamente curados. Somente com atividade física. Aquela atividade física rotineira, não é? Que é bom. Ah, não, eu faço caminhada. Mas caminhar não é muita atividade assim, não é? E ainda caminha com a amiga falando da vida alheia. Aí não vale, não. Ainda diz, não, mas é só fofoca fraterna, né? Eu não sei como é que é fofoca fraterna, mas dizem que existe também. Então, fazer uma atividade mais intensa, não é? Então, antigamente a gente dançava. As meninas, estou vendo aqui, várias meninas aqui, né? Dançavam. Hoje ninguém dança mais. Os rapazes que jogavam futebol, não é? Vôlei e outras coisas, ninguém faz mais nada. Então, atividade física, pessoal, é fundamental. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Cuidar do corpo e cuidar do espírito. Emmanuel vai dizer para o Chico Xavier que nós temos que cuidar do corpo como se fôssemos viver 200 anos. E cuidar da alma como se fôssemos desencarnar amanhã. Então tem gente cuidando só da alma, né? E o corpo, que é o instrumento da sua manifestação, a gente está deixando de lado. Então, precisamos nadar, não é? Jogar vôlei, futebol, o que vocês gostarem, mas façam alguma coisa. Ah, não, é uma coisa muito... Então, faz yoga, faz tai chi chuan, não é? Atividades que até estimulam, não é? As glândulas, o que os orientais chamam de chakras, André Luiz chamou de centro de força. Vamos também buscar esses recursos para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Tem a biodança, não é? Que não é somente dança, tem a biodança, que maravilha que é. Então a gente pode utilizar essas coisas para nos ajudar, não é? A combater a depressão. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, porque, vocês sabem, em cearense a gente tem um plano de dominar o planeta, né? Então, onde você for, tem cearense. Então, eu tenho uma irmã que mora na Califórnia e outra que mora na Dinamarca. Essa agora já voltou ao Brasil. Então, né? E aí, quando teve o casamento da minha irmã, lá nos Estados Unidos, eu fui para lá, tirei 30 dias de férias, olha, eu vou aproveitar e me oferecer para fazer palestra, que eu sempre quis ser um palestrante internacional, né? Sobral é uma cidade lá do Ceará. Então eu sempre quis ser um palestrante internacional Sobral. E aí, não é, me ofereci para fazer palestras, aquela coisa toda. E eu estava uma vez lá em San Diego, acho que é San Diego, é. E o Márcio, o presidente da Casa Espírita, me perguntou, mas por que tem tanta depressão hoje? E antigamente a gente quase não ouvia falar de depressão, de pânico. Eu disse, olha, Márcio, acho que tem esses motivos aqui, da sensibilidade mediúnica e tudo, mas também da questão do sedentarismo. O que você faz? Não, eu tenho uma fábrica de pranchas de surf. E ele também surfa, e ele viaja o mundo para procurar aquelas praias lindas, paradisíacas, para surfar. E é presidente. Era na época, eu não sei como é que está hoje. É presidente da Casa Espírita. Eu disse, Márcio, naquele mar maravilhoso, não é? Sob aquele sol, não é? Que nos aquece, que nos alumia. Como é que a gente vai ter depressão?
fazendo atividade física, né? Fica muito difícil, né? Então vejam como é importante também a gente não esquecer, meus amigos, que nós somos uma realidade biopsico-sócio-espiritual, como nos lembra César Perry de Carvalho, o atual presidente da Federação Espírita Brasileira. Então depressão não é provocada só por espíritos. Tem uma série, ela é multifatorial. Então vai desde a falta de atividade física, e vamos ver mais, né? Tem causas então biológicas, a pessoa pode reencarnar com deficiência de alguns neurotransmissores. Já está comprovado, né, que a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, né, algumas dessas cerebrinas, esses neurotransmissores, estão no nível mais baixo nas pessoas que estão com depressão. Ninguém sabe se eles são causa ou efeito também, mas se a gente utilizar a medicação, melhora os níveis de recaptação da serotonina, por exemplo, e a pessoa melhora o humor. Muita gente vai melhorar com a medicação. Não todos, mas muita gente. 70% normalmente responde muito bem à medicação. Às vezes tem que trocar, tem que mudar até acertar. Eu demorei muito até acertar a melhor medicação para mim. Mas a gente vai vendo que funciona. E o nosso orientador espiritual, Eulis Nazareno, o remédio ajuda até no problema da obsessão espiritual. Isso, mas como? Porque quando a pessoa toma um medicamento, ela melhora o seu estado de humor, ela tem mais energia, ela começa a mudar os seus pensamentos e assim ela se desconecta daquelas ligações do pensamento, de entidades depressivas, de entidades doentes, de entidades, né, que não nos desejam o bem, que estão nos provocando a depressão. Então o remédio ajuda até no problema espiritual. E a pessoa tem a energia para dar aquele primeiro passo para sair de casa, para fazer uma atividade física também. Então é muito importante tomar a medicação. Nazareno quer dizer que a cura é o remédio? Não, o remédio não é a cura. O remédio vai combater os efeitos, o sintoma. Nós temos que combater a causa principal. E hoje a gente vai estudar sobre a causa também. E a causa está no espírito imortal. E uma série de outras questões. Então, usar a medicação, sim. Estamos passando por um problema, um momento, uma fase, não é? Vamos usar a medicação. O médico tem o dever de prescrever a medicação, porque a depressão ela é uma doença mãe, ela produz várias outras doenças. Ela produz, por exemplo, algumas questões como enxaquecas, podem estar relacionadas com depressão. Então, um dia eu cheguei para minha mãe, que sempre reclamou de enxaqueca, disse: mamãe, a senhora não tem enxaqueca não. A senhora sofre de depressão leve e ela se manifesta também através da enxaqueca. Qual o remédio para enxaqueca? Antidepressivo. É o que eles utilizam. Então, enxaqueca, não é? Dores no corpo, fibromialgia, uma série de questões, alergias sem explicação. Crianças continuamente, não é, inquietas, podem estar sofrendo de depressão. Eu tinha depressão desde criança. Minha mãe achava que eu era surdo-mudo ou autista. E me levou ao médico, o médico fez os exames, porque eu brincava sozinho, quase não falava. E aí agora eu estou tirando um atraso, né? Estou falando, se deixar a gente vai até meia-noite aqui. Mas vejam, tem criança sofrendo de depressão, e era depressão. Eu pensava em me suicidar. Quando eu estava por volta de 10 anos de idade, eu vivia brincando nos muros da minha casa. Morava em Fortaleza, minha casa tinha muros, do lado tinha um terreno baldio, e eu vivia brincando nos telhados, e pensava em pular de cima do muro, de cabeça, para cometer o suicídio. Não encontrava sentido para viver. Uma angústia, uma tristeza e aquele pensamento repetitivo de que era melhor dar cabo da minha vida. Minha mãe nunca imaginou isso. Quando eu contei para ela, ela ficou assustada. Meu filho, por que você nunca me falou? O depressivo não fala. E aí, no dia que eu estava decidido realmente a pular,
Um primo que morava de favor em nossa casa. Ele era do interior. Seus pais lhe pediram, pediram ao meu pai para que ele pudesse morar conosco durante os seus estudos, para que ele estudasse, numa condição melhor, como aqui em Campinas também, cidade universitária, vocês devem ter isso. E por aquela caridade que meus pais fizeram, certamente lhes foi permitido ter a vida do filho salva, porque o meu primo volta mais cedo da escola naquele dia, me vê do alto em cima do muro e grita: Nazareno! E com aquele grito ele salva a minha vida. Eu ia pular. Então vejam como é grave. Tem jovens cometendo suicídio, pulando do alto dos shopping centers, às vezes por uma desilusão amorosa, uma bobagem. Então muitas vezes a criança não fala, mas pode estar com depressão. A depressão vai estar por trás, muitas vezes, de dois grandes males da humanidade hoje: o alcoolismo, que tem destruído as famílias, a vida das pessoas, e o uso de drogas ilícitas, porque o álcool é uma droga lícita, aliás, a pior das drogas. Vocês sabiam disso? O álcool mata 7 vezes mais do que todas as outras drogas juntas. É o álcool. É a porta de entrada para a droga, porque deixa a gente permissivo, e a porta de saída, de retorno também para as drogas. A pessoa passa 1 ano na clínica fazendo desintoxicação, fica limpo da cocaína, por exemplo. Aí vai para uma festa com os amigos, e chegam lá, eles estão cheirando cocaína. E dizem: fulano, vem aqui cheirar uma carreirinha de cocaína. E ele vai e diz: não, eu estou limpo, eu larguei isso. Ah, você é muito careta, então toma pelo menos uma cervejinha. Aí ele: é uma cervejinha, não é? Aí ele pega. Isso aqui é água, vai passar. Pega a cervejinha, bebe. Como o álcool deixa a gente mais permissivo, mais relaxado, o que acontece? Ah, só uma carreirinha não vai fazer mal não, né? Aí volta com toda a intensidade para a droga. 1 ano de sacrifício, de lágrimas, de esforço, de investimento, por causa de uma cervejinha. Então o álcool, a droga. Então não adianta a gente mandar o depressivo, ou o toxicômano para uma clínica de desintoxicação, sem antes descobrir qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo. E muitas vezes é uma depressão. Então a depressão ela diminui o nosso sistema imunológico. Quantos poetas, quantos homens iluminados do passado desencarnaram vítimas da depressão? Porque ela não é moderna, não é porque a gente acha, como hoje é mais comum, é mais fácil diagnosticar, não é? Aliás, o médico tem que ter esse cuidado, vou falar antes que eu esqueça, porque às vezes tem doenças que parecem depressão e não são depressão. Por exemplo, a pessoa estiver sofrendo de anemia profunda, falta do ferro, ela fica com fraqueza, com apatia. Você jura que está com depressão? Não é depressão, é anemia. A falta da vitamina B12, a cianocobalamina, os hormônios T3 e T4 da tireoide, o hormônio do crescimento, não é? Às vezes uma verminose, uma doença grave, às vezes um tumor que está prejudicando a produção de determinados hormônios, provoca um quadro parecido com a depressão, e não é depressão. A pessoa não está com depressão, ela está com outra enfermidade. Então a gente precisa também solicitar uma série de exames, verificar, não é? Antes de diagnosticar, tão somente. Já dá lá o antidepressivo, mas solicita também uma bateria de exames. Pede para fazer atividade física, nem que seja em casa, devagarzinho. Coloca uma música que você gostava, aqueles anos 70, 80, não é? Vocês são todos jovens, então anos 90, para a gente. E bota. Eu adoro música. É impressionante o poder. Não. Vocês viram quando a gente colocou a música aqui, que diferença ficou no ambiente? Como movimenta as nossas fibras mais íntimas, não é? Então a música tem esse poder também. Então a gente colocar a música, dançar, nem que seja em casa, faz uma atividade, uma ginástica localizada, vai fazer uma caminhada, uma coisa, depois começa a ir progredindo. Não precisa ir para a academia e já querer virar o Rambo, do dia para não. Não precisa tanto, não precisa. Um pouco de atividade
é suficiente. Então, esse cuidado com o diagnóstico. E ver que no passado, muita gente tinha depressão, só que ninguém sabia que era depressão. Eles eram chamados como? Românticos. Então vocês, quando estiverem passando por um momento de depressão, não digam que estão com depressão, digam que estão românticos. Que é a mesma coisa. Aquele povo do passado, aqueles escritores, aqueles poetas, aqueles dramaturgos, literatos, enfim, pintores, escultores, músicos, compositores, era tudo depressivo, pessoal. Essa turma toda maravilhosa, muitas vezes era depressiva. Aristóteles vai dizer que Sócrates e Platão se recolhiam costumeiramente em profunda melancolia, que era a palavra antiga da depressão. Vamos ver, o rei Saul na Bíblia também, com aquela tristeza, com aquela angústia, pedindo para Davi cantar, fazer a musicoterapia para ele. Jó, que ninguém sabe se é uma figura simbólica, não é? Também padecendo, fazendo um quadro tipicamente melancólico. Arjuna, no diálogo com Krishna, no Bhagavad Gita, em várias passagens a gente vai ver, em todas as eras. Albert Santos Dumont, o inventor do avião. Virginia Woolf, uma típica depressiva bipolar, aquela que oscila entre a tristeza e a euforia, o excesso de energia, que a pessoa fala muito, que a pessoa gasta, descontroladamente, ou então que fica irritada, que fica ansiosa, estressada. Hoje os médicos estão vendo que a depressão bipolar é mais comum do que a chamada unipolar. Então o transtorno afetivo do humor, transtorno afetivo bipolar, ele é mais comum. E antes achava só que era euforia, não. Quando a pessoa também fica muito irritada, muito estressada. Mas também não vamos generalizar, não é, pessoal? Porque as mulheres têm um episódio que todos os meses, provocam indignação muito grande conosco, os maridos. Uma tal de TPM. Até o gato percebe quando a patroa está naqueles dias, Ele nem chega perto. E aí, uma amiga minha me perguntou: Neno, você sabe o que significa TPM? Mas não é tensão pré-menstrual, não? Ela disse: não. Significa, tenha pena de mim. Tá o sofrimento das coitadas naqueles dias. Vejam, que a gente jura que ela está obsediada, que ela está, que é um espírito obsessor das trevas, mas não é, é hormônio. São hormônios. Por isso que também é comum a depressão pré-parto, pós-parto, porque os hormônios oscilam muito e a mulher tem aquela nova responsabilidade, enfim. Então, é muito comum também. Então, veja que tem várias causas e muita gente boa era depressiva. A gente, mesmo passando pela prova da depressão, pode dar um grande contributo para a humanidade. Falamos aqui, de Sócrates e Platão, de Saul, de Arjuna, mas também tem Santos Dumont, Virginia Woolf, Abraham Lincoln, está aí o filme, bipolar, típico. Quantas vezes ele tentou a eleição como presidente? Vamos ver, Leon Tolstói, o gênio russo, com QI de 190, também depressivo. Quantos músicos, compositores, pintores, escritores. Quantos poetas desencarnaram, muitos jovens, vítimas da tuberculose, mas o problema não era a tuberculose, porque ela não mata todo mundo. Ela é a peste branca, sim, mas para aqueles que estão com o sistema imunológico fragilizado. E o depressivo muitas vezes fica, com a imunidade baixa. E aí, o nosso grande poeta baiano, Castro Alves, desencarna, tão jovem, 24 anos de idade, retorna para o mundo maior. Vítima da tuberculose, mas também do romantismo. Só que hoje parece estar fora da moda ser romântico, Mas o Roberto Carlos não deixa, não. Ele continua firme, defendendo a bandeira do romantismo. Vejam, então, que não é nada de absurdo. Vejam até que Beethoven, o grande compositor, Beethoven tinha amores impossíveis. Um dia ele vai se apaixonar por uma moça muito bela, chamada Elisa. E ele, coitado, era músico, naquela época a música não dava dinheiro, pobre, Diz que era baixinho, feinho, cabeçudo.
Mas aí ele manda uma carta de amor, declaração de amor em forma de partitura. Ele compõe, quando vocês escutarem For Elise, para Elisa, é a declaração de amor dele para essa moça. Aí ele manda entregar na casa dela. Ela, nossa, quem será esse admirador secreto? Pede para alguém executar. Quando escuta a música, ela percebe tratar-se de um gênio da música. E aceita, então, o convite de encontrar com ele em tal dia, em tal hora, em tal local. Quando ela vê a peça, que se fosse, né, baixinho, feinho e rico, não é tudo bem, mas pobre, naquele tempo então, hoje em dia não tem mais esse negócio, né? Mas antigamente tinha. E aí ele fica completamente desconsolado. E aí agora ele vai escrever o segundo movimento de For Elise, uma depressão total, né? Chora suas mágoas na música. O segundo movimento você chora junto com ele. Depois de algum tempo que ele canalizou aquele sentimento, aquela paixão para a música, no terceiro movimento ele já está recuperado e a gente vai ver, então, não é, ele já num momento, eu não sei quem é da área de música que sabe se é alegre ou cantante, eu não sei, isso aí que é uma coisa bonita. Então, vejam, e este homem, ele vai se tornar surdo. Como é que pode para alguém que ama e se dedica à música, agora não poder mais escutá-la? Mas ele vai escutar com os ouvidos do coração, os ouvidos espirituais. E ele dizia, não é? Como que já tivesse ouvido a música no mundo espiritual. Ele apenas tentava traduzi-la. Aí vai ficando surdo, com a depressão também se agravando. Depois da sexta sinfonia, ele já não consegue escutar nem as badaladas dos sinos da igreja. Mas mesmo surdo, mesmo deprimido, Beethoven vai compor a nona sinfonia, a composição mais extraordinária que o mundo já conheceu. Surdo. E o nome da música é Ode à Alegria, um tributo à alegria. Então vejam que, mesmo quem estiver passando por esta prova, por essa expiação, que a gente sabe também que, né, aqui na Terra nós estamos sujeitos a essas provas, a depressão pode ser uma prova, pode ser uma expiação também. A gente pode, mesmo assim, como Beethoven fez, né, continuar, não é, e nos dedicar a uma causa e ajudar também nossos irmãos cegos, nossos irmãos surdos, nossos irmãos que muitas vezes por conta da pior consequência da depressão, que é qual? O suicídio. É a maior causa de suicídio, é a depressão. Aí quantos deles reencarnam trazendo as sequelas do seu ato infeliz? Ninguém está fora das mãos de Deus, é verdade. Maria de Nazaré, a mãe do próprio Cristo, dedica-se a ajudar esses irmãos. Nos ensina Ivone Pereira no livro Memórias de um Suicida. Legiões de trabalhadores. E quantos deles precisam, não é, de uma comunicação mediúnica para poderem ser auxiliados no mundo espiritual? Estão numa situação tão delicada que precisam dos fluidos do médium. E quão poucos médiuns há que se oferecem para esse tipo de trabalho? E aí, quantos também vão, pela bênção da reencarnação, retornar à vida, recuperando a lucidez ou parte dela? E quantos vêm também com as sequelas? Se lesionamos o centro da fala, com um tiro, podemos nascer com um problema da mudez, da surdez. Se atingimos o centro da visão, a cegueira. Se atingimos, não é, saltando de alto de um precipício, destruímos a coluna, a medula e podemos trazer a tetraplegia, utilizando veneno, não é? E várias outras enfermidades decorrentes. Então não é Deus que castiga, não é Deus que nos obriga a reencarnar daquela maneira. Não, é como o próprio Cristo já nos disse: se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e lança-o para longe de ti. Porque é preferível entrar na vida, ou seja, reencarnar sem o olho cego, do que ter teu espírito e teu corpo condenados. Se tua mão é motivo de escândalo, arranca
Ele lança para longe de ti, porque é preferível entrar na vida, ou seja, reencarnar sem a mão, do que ter o teu espírito e teu corpo condenados. Então Jesus nos fala. Então não é Deus que nos castiga, e por isso eu queria me suicidar, porque eu não acreditava em Deus. Como é que Deus é justo e nascem crianças cegas, e nascem crianças com paralisia cerebral, com tantas outras doenças e enfermidades? Deus não é justo. Mas Deus é tão bom, que permite-nos colher a nossa própria sementeira, e envia anjos aqui para a terra, para estarem conosco, para nos acolherem. As nossas mãezinhas, e as pessoas que se dedicam a auxiliar todos esses irmãos nas instituições de tratamento. Como eu tive hoje, meus amigos, a felicidade. Quantos momentos eu me emocionei visitando o CAIS, o Centro de Assistência, de Apoio e Integração do Surdo Cego e Múltiplo Deficientes. Que lugar lindo. Olha, quando eu vejo aquele lugar, eu digo, meu Deus, existe o amor na terra. E você saber que crianças que estão alheias, que não conseguem perceber as cores, que não escutam. E aí tinha fotos quando elas foram levadas para tomar banho de piscina, e eu vi uma criança, ela abraçada com o pai, num gesto de alegria, de expressão. Como para eles aquilo era maravilhoso. E eu disse, meu Deus, algo tão simples, um banho de piscina. Quando descemos lá para o local onde as mãezinhas podem confraternizar, trabalhar, se sentir úteis, trocar as impressões, trocar, não é? Saber que não estão sós. Aí vinha fotos também de um passeio que eles fizeram para uma praia, São Sebastião, e alguém cedeu uma pousada, tinha um palhaço, tinha surfistas com a prancha de surf, e aquelas crianças com paralisia cerebral, com várias deficiências, no mar. Que coisa fantástica. Sentiram areia molhada, o barulho das ondas, que a gente escuta, que a gente vê, como o perfume das flores, e a gente não dá valor. Divaldo Pereira Franco nos conta que certa vez ele estava viajando para a Europa. Estava com um amigo, foi apanhado no aeroporto, era de manhã cedo ainda, a palestra ia ser somente à noite. E eles viajam de uma cidade, eu acho que de Madrid, até Toledo, não sei exatamente. E ele com um amigo no carro, quando eles estão viajando, na estrada ele vê ao lado uma plantação imensa de rosas. E aí Divaldo diz, pare o carro. O amigo, o que foi, Divaldo? Você está passando mal? Não, por favor, pare o carro. E o amigo parou, meio assustado, encostou no meio-fio. Divaldo abriu a porta, saiu e entrou naquele meio daquele roseiral, sentindo aquele perfume, aquele sol maravilhoso. Joana de Ângeles se apresenta e diz, Divaldo, as flores, as rosas são a assinatura de Deus na sua obra. E ele é embriagado com o perfume das rosas. Ele retorna. Quando chega ao carro, está um amigo sentado no meio-fio, de cabeça baixa, chorando. E o Divaldo pergunta, mas o que foi que aconteceu, amigo? Divaldo, eu moro aqui há muitos anos. Esse trajeto me é habitual. E nunca, Divaldo, jamais eu parei para observar as rosas. Então, quantos momentos maravilhosos nós temos em nossas vidas e também não aproveitamos, não? Que planeta lindo! A alegria de estar com os amigos, como Jesus nas bodas de Caná, ou do Dutra Dias vai trazer uma palestra falando sobre esse assunto que Pedro não compreende.
a lição da transformação da água em vinho. E ele vai dizer: Pedro, não conheces a satisfação de atender um amigo, de proporcionar alegria aos nossos amigos? E ele vai entrar em detalhes nessa história que é belíssima. Então a gente vai compreendendo muitas lições. Então a depressão, meus amigos, pode acometer muita gente, muitos de nós, mas ela é algo que vem para o nosso bem. Para o nosso bem, Nazaré. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus só permite o mal porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Então quantos de nós não precisamos, né, do freio da depressão para estacionar o nosso carro, para podermos admirar as flores? Ela é como um estilingue, é assim que vocês chamam aqui? Lá no Ceará é baladeira, né? Badoque, baladeira, né? Aqui é estilingue, né? Então que puxa a gente para trás, mas que vai nos lançar muito adiante se nós entendermos o que é que ela está querendo nos ensinar. Então ela vai nos obrigar a parar e fazer o mergulho íntimo, o autoconhecimento que nos fala a questão 919 de O Livro dos Espíritos, o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos. Agora, a gente viver sempre correndo, brincando, não é? Pulando para cá, ganhando dinheiro, preocupado com as coisas, a gente não vai fazer autoconhecimento nunca. Então aí vem a amiga depressão. Então eu agradeço a esta amiga, porque eu fui ateu durante 12 anos. E é graças à depressão que eu me tornei espírita. Vinha da religião tradicional, não me entendia, não encontrava respostas. E aí, depois de uma quebra financeira, de um sofrimento grande, mas a tendência à depressão que tinha desde criança, aí sim, aí eu pude curar um pouco do meu gigantesco orgulho, da minha enorme vaidade intelectual. Então às vezes a gente precisa do remédio que é amargo, sim, da cirurgia que nos toma, não é? O corpo que nos enfraquece, mas muitas vezes é que não restaura a saúde. Então a depressão é assim também, é o remédio amargo, mas muitas vezes necessário. Nazareno, depressão é tristeza? Não é tristeza. Ter tristeza, pessoal, é natural. Porque hoje tem uma ditadura da felicidade, ninguém pode, não é? Ficar triste, não, tem que estar 100% do tempo feliz, alegre, não é? Não, aí a pessoa assim não está bem, tá? É um psicopata, não é? Psicopata é que tem essas coisas, né? Não tem remorso. Não. Então, a gente ter os momentos, um filho querido que desencarna, não é? Que retorna ao mundo espiritual deixando a gente com saudade. É natural a gente ficar deprimido, ficar triste, mas não é propriamente depressão. A depressão é só quando aquela tristeza é muito intensa, a pessoa não consegue se restabelecer, não é? O luto não termina, porque a gente precisa viver o luto. Não pode chorar. Olha, a vovozinha não chore não, que faz mal para o espírito. Pessoal, se a vovozinha não chorar, ela desencarna. Vai junto com o vovô que desencarnou. Ela precisa chorar, foram 50 anos juntos. Como é que ela não vai chorar? Então, a gente vai chorar sim, mas não vai chorar com rebeldia, como o Chico dizia. Não é? Porque a gente faz o outro sofrer, o outro ainda sente muita saudade também. O espírito é mais impressionável quando está fora do corpo, diz o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Então, por isso que a gente não deve ficar, não é? Prendendo aqui também. E ele quer ver a gente feliz. Mas chorar é necessário. Se a gente não viver o luto, a gente vai adoecer depois. Tem gente que, né, morre um ente querido e aí fica bem. Aí você olha, mas a pessoa está bem, mas daqui a pouco ela desaba. Então a gente precisa viver essas coisas, não é? Está lá, está desempregado, descobriu uma doença grave. Enfim, nós temos motivos. Então essa é a chamada depressão reativa, não é? Quando tem um motivo, que pode ser só tristeza e pode realmente se transformar em uma depressão. E tem uma depressão que não tem causa exterior.
A pessoa já reencarna com a programação de desenvolver a depressão. Então é chamada de depressão endógena ou constitucional. Ela já vem com a gente. Então já é o nosso espírito que vem trazendo a informação. O perispírito, não é? Quando vai modelando o corpo, ele começa a imprimir nos genes a informação de que a gente, não é, vai manifestar aquela doença. Então a gente pode e deve sim usar medicação. Vamos usar a medicação, sim. Ela vai tratar o efeito, mas vamos tratar também a causa, não é? Então vejam que tem essa questão toda. Então a depressão tem essas causas, tem essa causa. Com ela a gente vai descobrir quais os talentos que o Senhor nos confiou, que a gente deveria estar multiplicando e a gente está muitas vezes enterrando. Quais os sonhos de infância nós acalentávamos e abandonamos. Quanta gente foi seguir uma profissão que não tinha a menor vocação, menor pendor, não é? Para agradar o pai, para agradar a mãe, para ganhar dinheiro. E às vezes a pessoa, não é, era um artista, era um músico. Ele não é que ele seja hiperativo, é que na sala de aula de matemática ele está, não é? Ele é um músico, ele é um artista, ele está com um pensamento completamente, não é, diferenciado. É difícil para ele manter a atenção mesmo. Então tem todas as questões dos pendores, das vocações. Daí porque a educação devia ser, como Sócrates, não é, defendia, é tirar o que nós já trazemos, desenvolver aquilo que o espírito já possui também. Então as causas biológicas, o que é tristeza e o que é depressão, a depressão bipolar, questão dos gênios, questão das consequências, que nós já vimos, que são várias, não é? Vamos ver agora também, aí tem a questão do sentimento de culpa. Muitas pessoas têm depressão agravada por sentimento de culpa, às vezes inconscientes, era o meu caso. Pessoas que não sabem dizer não, pessoas que querem ser muito boazinhas, que querem agradar todo mundo, né? Querem ser melhor do que Jesus. Que eu pensava, bom, pelo menos o nome Nazareno eu tenho, né? Talvez eu consiga. Aí a pessoa, como ela não se perdoa, ela não se ama. Aí ela quer muito receber o amor dos outros. Aí tudo que as pessoas pedem, a gente quer fazer. Nazareno, você faz isso? Faço. E aquilo também. E aquilo outro? Claro, por que não? E aí meu psicólogo, à época, espírita, em Fortaleza, ele disse, Nazareno, você tem esse problema sério de não saber dizer não. E era sentimento de culpa, de vidas passadas. Então a gente precisa muitas vezes aprender a se auto-perdoar para poder desenvolver o auto-amor, que é outra palestra que compõe também o seminário. A do auto-perdão, felicidade sem culpa, e a do auto-amor, autodeterminismo, né? Seu destino e sua vida em suas mãos. Então vejam que são muitos temas que não dá para a gente abordar numa palestra só. Então a gente vai vendo essas questões. Então o meu psicólogo abordou isso. Ele disse, olha, Nazareno, você, quando chega ao seu escritório, na época, eu era advogado, e aí fiquei com medo de ir para o umbral, aí mudei. É brincadeira, não é, pessoal? Aí eu era advogado, e tudo que me pediam, você faz, faço, e aquilo também. Aí juntava aquela pilha de pendências assim. Aí meu psicólogo diz, Neno, quando você chega no consultório e vê aquela pilha de pendências, o seu inconsciente registra incompetente, irresponsável, você vai perder o prazo, você não vai dar conta. Você coloca fardos demasiadamente pesados nos seus ombros e aquilo mina suas energias. Você perde metade das energias só de lembrar das pendências que tem no trabalho. Por quê? Porque não soube dizer não. E o que é que o psicólogo celestial vem nos ensinando há 2000 anos? Que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Diferente do que a gente faz, né? Os nossos filhos, não é? Pai, deixa isso, não. Pai, deixa isso, não, não, não. E aí as crianças de hoje descobriram que os pais têm um defeito. Elas descobriram uma arma, que é a insistência. E que os pais têm um defeito, uma vulnerabilidade chamada
impaciência. Aí depois de 50 insistências, o pai, né? Então vá, sim, pode ir, vá. Aí o que acontece? Ele destruiu aquela cadeia de nãos. Defende o psiquiatra Samitiba, falando sobre a educação dos filhos. Então, é sim, é não, é não. Meu filho já disse que era não? Olha, se você continuar insistindo, você vai ficar de castigo. Mas a gente não sabe dizer não, e não sabe por que não sabe dizer não. Tem que saber o que está por trás das coisas. Tem que fazer o autoconhecimento mesmo. O André Luiz Peixinho, presidente da Federação Espírita da Bahia, atualmente, ele disse em Fortaleza, num congresso, que fez uma pesquisa com 40 voluntários. E perguntou por que eles faziam caridade. E aí uns disseram, Peixinho, porque fora da caridade não há salvação, que é importante ajudar o próximo. Eles, não, isso aí eu já sei, eu quero saber por que outros motivos vocês fazem caridade. E aí descobriu que dos 40, 25 faziam caridade com medo de ir para o umbral. Hoje a gente vai perder o medo de ir para o umbral, tá certo? Aquele que perseverar até o fim da palestra será salvo do medo do umbral, tá certo? Que a gente vai fazer um intervalozinho, aí na volta a gente tira o medo do umbral, daqueles que... Então vejam que aí os outros 15, 14 disseram que faziam caridade para ganhar bônus hora, para chegar no mundo espiritual, não é, numa boa condição financeira. E um deles, o mais jovem, disse, Peixinho, eu vou ser sincero para você. Eu gosto de fazer caridade também, é porque quando eu saio com meus amigos, e a gente vai para os barzinhos à noite, aí eu digo, olha, você não sabe onde é que eu fui no morro tal, subimos na favela tal, não é? Distribuímos não sei quantas cestas básicas. Ele fazia caridade para contar vantagem com os amigos. Para supostamente defender que a sua filosofia de vida, não é? A sua doutrina, porque o espiritismo não é religião propriamente dita, seria melhor do que as demais. Então vejam que dos 40, nenhum estava fazendo pelo verdadeiro sentido, que é o altruísmo, né? Que é o amor ao próximo, que é uma consequência do amor a Deus. E eu achei curioso, não é? Ela não gosta não, mas eu vou falar. Não é? A Márcia, o pessoal pergunta para ela, Márcia, você começou esse trabalho aqui de ajudar as crianças deficientes porque você tem um filho deficiente? E ela diz, não tenho um filho deficiente. Porque normalmente a pessoa precisa ter alguém na família para poder começar um trabalho desse, não é? Vejam como tem sutilezas que a gente não se conhece, não sabe porquê, não é? Então, como é importante a gente conhecer. Nazareno, então, quer dizer que a gente deve parar de fazer trabalho social porque eu faço com medo de ir para um umbral mesmo, né? Não, meus amigos, não devemos parar. Emmanuel disse que nós deveríamos fazer tudo por amor. Mas enquanto não aprendemos a fazer por amor, que façamos pelo dever. Porque é nosso dever, nossa obrigação ajudar os nossos irmãos. Então veja a questão também do autoconhecimento, não é? E a gente tem a outra palestra só sobre autoconhecimento e iluminação interior. Então vamos voltando à questão do Jesus psicólogo, né? Então busquei o terapeuta e ele começou a identificar alguns pontos que talvez possam ajudar alguns dos senhores. Então ele dizendo, você tem problema de dizer não, você tem muito problema de ansiedade, muito estresse, você pensa muito. Então a gente fica sofrendo, não é? De véspera. Então ele disse, olha, quando chegar na segunda-feira que tiver o problema, você vai receber inspiração para resolver o problema. Não precisa ficar sofrendo antes, não. Então você tem que desenvolver uma filosofia zen budista. Porque para nós, não é? Jesus é o espírito superior responsável pelo nosso planeta, enviou vários missionários, entre eles Buda e muitos outros, na ciência, na filosofia, na religião, em todas as áreas, na educação. E aí eles, olha, é uma filosofia chamada atenção plena, ou vivência plena. Então a gente aprender a estar inteiro em cada instante. Então quando você for tomar um banho, tome um banho.
Sinta a água escorrer pelo corpo. Passe o sabonete. Tem crianças que não podem sentir, né? Não sabem o que é isso. Cante. Tem crianças que não podem cantar. Mal balbuciar o seu nome. E a gente pode cantar. Tudo bem que às vezes assusta, né? Mas cante. Curta aquele momento. Mas como é que a gente faz? A gente toma banho, preocupado com a hora. Não é? O que é que os meninos estão fazendo? O que é que o marido está aprontando? Não é? Isso e aquilo, as questões, nossas inquietações da doença. A gente nunca está inteiro. E por que as crianças são tão felizes? E por que raramente tem depressão? Qual a diferença delas para nós? Porque elas vivem intensamente o momento presente. Tem alguma criança aqui perto? Aqui perto, aqui na frente não tem. Só jovens. Uma criança estivesse aqui conosco, o que é que ela estava fazendo? Estava brincando, estava pulando, estava correndo. Você podia perguntar para ela: olha, minha filha, você está lembrada do dever de casa que tem que entregar segunda-feira? Ela: hã? Não se lembram? Olha, das provas difíceis que vai enfrentar todos os meses lá no colégio. Elas não se recordam. Se vai ter dinheiro para o lanche, se vai ter farda limpa, elas não se lembram, elas não fazem a menor ideia disso. E não é porque tem alguém para cuidar, não. É porque elas vivem intensamente cada momento. E Jesus nos falou isso. Ele vem dizer: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. Pois eu vos digo em verdade que se vós não vos assemelhardes a esses pequeninos, não entrareis no reino dos céus. A espontaneidade, a atenção plena. Está lá ele com a mulher, não é? Quando ele vai na casa de Simão, o fariseu, chega uma mulher lavando seus pés com suas lágrimas, enxugando com seus cabelos. Ela pega um vaso com um perfume muito caro e despeja todo o seu conteúdo sobre Jesus. E aí um dos apóstolos diz: mestre, repreende esta mulher, porque este perfume é muito caro. Nós poderíamos vendê-lo e ajudar muitos pobres. E o que é que Jesus diz? Por que importunais essa mulher? Ela procede muito bem, porque ela balsamiza o meu corpo por antecipação. Ele ia ser crucificado poucos dias depois. E os pobres vós os tereis sempre para os ajudar. Mas a mim, até quando estarei convosco? E manda registrar. É a única vez que Jesus pede para registrar onde aquela boa nova fosse divulgada, levada, que se narrasse a grandeza do ato daquela mulher. Porque ela largou tudo que estava fazendo. Ela estava diante do Messias e estava lá para adorá-lo, para fazer o que estava a seu alcance. Ela deu o que ela tinha de melhor. E Jesus narra, então ela viveu a atenção plena. E a gente não vê Jesus inquieto, preocupado, não. Pelo contrário, ele vai nos falar da questão da ansiedade. A gente também tem um outro seminário sobre ansiedade, estresse, síndrome de pânico e terapia de regressão a vidas passadas, à luz da doutrina espírita. E aí Jesus vai dizer, não é? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta a sua aflição. Não vos inquieteis com o que heis de comer ou de vestir. Não é o corpo muito mais do que a roupa, e a vida muito mais do que o alimento? E qual de vós, com a vossa preocupação, é capaz de aumentar a sua vida em uma hora, ou a sua estatura em um côvado? Olhai as aves dos céus. Elas não plantam, não ceifam, não montam em celeiros, e o nosso Pai que está no céu provê seu alimento a cada dia. Não sois vós muito mais do que os pássaros, homens de pouca fé? Olhai os lírios do campo. Eles não fiam, eles não tecem. E eu vos digo a verdade que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, ele jamais se vestiu como um deles. Se o Pai veste assim a erva, que hoje nasce
e amanhã mesmo será lançado ao fogo, quanto mais a vós, que são seus filhos amados, ó homens de pouca fé. Vem nos ensinar a confiança na providência divina, que nunca nos desampara. É claro que ela não nos convida para a acomodação. A doutrina espírita não é uma doutrina de acomodação, não. É uma doutrina de resignação dinâmica, ativa, como propõe Joana de Ângeles. Então é ajuda-te, que o céu te ajudará. Bater, a gente tem que bater. Buscar, a gente tem que buscar. O cego que estava à margem, ele vai ter que gritar. Se ele não fala, se ele não chama, Jesus não tinha parado. Então o convite dele é: vinde a mim. Não é eu vou até vocês, não. É vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a gente tem que fazer um movimento, e o depressivo fica muitas vezes paralisado na sua vontade, nas suas forças. Então temos que fazer, nem que seja um grito, como o cego: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Tem que clamar, temos que falar. Então a gente vai ter o tratamento médico, o tratamento com psicólogo. Um bom psicólogo tem, infelizmente, como em todas as áreas, né, há maus profissionais. Tem que buscar atividade física, tem que buscar o autoconhecimento e mais outras questões. Vamos ver mais. Então a ansiedade, então eu estava sempre vivendo no futuro, sofrendo por antecipação, não vivia os momentos presentes, não é? Porque eu perguntei ao meu psicólogo: fulano, qual é o sentido da vida para você? Eu estava pagando, podia perguntar qualquer coisa, né? E ele disse: Neno, se alguém me perguntasse qual o sentido da vida, eu diria que o sentido da vida é sentir a vida passar, é estar presente em cada instante. Porque problemas no mundo de expiação e provas não vamos ter sempre. É da natureza da terra, por enquanto. Mas se a gente aproveitar cada instante, a gente vai ser mais feliz. Por exemplo, a gente teve um dia maravilhoso, né? Foi lá no cais, teve com as crianças, depois teve um almoço beneficente em alguma casa, confraternizando com os amigos e tal, e encontramos com os nossos colegas, e quando chegou a noite, a caminho de casa, a gente tropeçou e arrebentou o dedão do pé. Se alguém ligar para a gente de noite: olá, fulano, como é que foi seu dia? Horrível, arrebentei o dedão do pé. Mas e o resto dos momentos maravilhosos? Não, a gente não conta, porque a gente não vive, a gente não está lá, a gente não está inteiro em cada momento. Então ele diz: olha, quando chegar em casa, encontrar sua mãezinha, abracemos nossas mãezinhas, meus amigos. A gente não sabe o tesouro que é uma mãe na terra. E mesmo quando elas retornam ao mundo espiritual, elas continuam velando por nós. O amor nunca morre. Encontrar o papaizinho, também, ele é durão, ele, né? Mas aquilo é só por fora. Diga que o ama. Eles vão fazer de conta que são durões, mas no fundo eles vão adorar. Digam: papai, eu amo o Senhor, muito obrigado por tudo, pela vida, por tudo que o Senhor me proporcionou. Encontrar o filhinho, esse tesouro que o Senhor da vida nos concede, não é? Abraçá-lo, abaixar, dar um beijo. A gente não, quando perde, aí a gente sabe o que é o valor de um filho. Perde entre aspas, né? Quando eles retornam para a verdadeira vida. Então a gente está correndo para cá e para lá. E eu, se desencarnasse alguns anos atrás, quando me perguntasse: Nazareno, foi o que você fez na terra? Eu ia dizer: me preocupei, me estressei, não vi nada. Porque a gente não curtiu, porque a vida, olha pessoal, não é para esperar a felicidade só no mundo espiritual, não.
Não é assim. Lá vai ser melhor. Mas aqui agora é para buscar também a felicidade, o quanto seja possível, dizem os Espíritos, né? Na questão 922 seguintes, que a gente pode ser tão feliz quanto possível aqui na Terra. Então a mensagem do Espírito Protetor no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, é chamado o homem no mundo, e os Espíritos vão dizer: sede alegres. Ou seja, sejam alegres, felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta, seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Mas eles mandam a gente ser alegres, viver como vivem os homens do nosso tempo. Não precisa ficar com aquela cara toda séria, sisuda, de santo do pau oco, né? Não. Então o convite é para a gente levar essa alegria, porque o Evangelho é boa nova, é boa notícia. Nós temos que cultivar a alegria, senão a gente não vai acabar deprimido mesmo. Qual era a maior característica de Chico Xavier? Estou falando com os encarnados. Qual era a maior característica de Chico? A alegria de viver. Chico era muito humilde, mas o que era mais característico nele, dizem os seus biógrafos, era a alegria. E quando perguntava: Chico, qual é a sua maior alegria? Minha maior alegria é ser médium. Um paradoxo, né, para a gente, porque quanta gente detestando a mediunidade como se fosse algo ruim. Tem gente que chega no Centro Espírita Nazareno: não tem como tirar isso de mim, não. Tem, é só você desencarnar. Essa ferramenta que está a serviço da vida, do amor, da reconciliação, do perdão, da nossa elevação, do nosso crescimento espiritual. A gente vai ficar com medo? Não, a gente tem medo do que é desconhecido. Então aí Jesus vai ensinando tantas coisas. O perfeccionismo, né, que é fruto do orgulho. Aí a gente também, né, exige demais, quer virar santo antes da hora. A gente quer voar, mas não tem asas ainda. E a gente sofre com isso. E os espíritas sofremos muito com isso. Que a gente já tem muito conhecimento e aí se cobra muito. E aí eu cheguei uma vez no centro espírita e um dos dirigentes: olha, meu filho, muito cuidado, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E quando eu lembrei de todos os livros que eu já tinha lido, espíritas, eu pensei: vixe, eu estou lascado. Porque eu não estou fazendo nem 1% do que os bons espíritos nos recomendam, né? E aí fiquei naquele dilema, aquele problema. E agora, como é que vai ser? Aí a gente... Tem aqui alguém formado em Direito ou que estudou Direito? Levante o braço, por favor. Só ele, o resto tudo... Não leva ponto negativo, vou fazer pergunta não. Pode levantar o braço. Tem mais gente aí que estudou. Ah, agora sim. Aí eu disse: não, vamos tentar interpretar, né? Eu também fiz Direito. E tentar interpretar. No Direito, quando a gente vai interpretar, a interpretação literal, ler somente a frase solta, é uma das mais pobres que existe. Que infelizmente alguns irmãos, né, de outras religiões têm feito isso com a Bíblia, pegando a letra que mata e não o espírito que vivifica. Então a gente tem que ver o conjunto. O próprio Talmud diz: se houver um versículo, não é, em divergência com o outro, você procura um terceiro e outros mais para verificar qual o verdadeiro sentido. E aí a gente tem que ver, não é, quem disse aquela lei, para quem ela se dirige, em que contexto, em que época, se ela não fere a Constituição da República, se ela, o que é que diz a doutrina, a jurisprudência, se aquela lei não foi revogada. A gente tem que analisar tudo isso, né? Só que a gente pega essa frase solta, não sabe. Vocês sabem quem foi que disse essa frase? Quem foi que disse? A quem muito foi dado, muito será cobrado. A Vanusa não vale, nem o Fábio, nem a Marina.
Eu não escutei, não. Agora eu sei o que é que passa o surdo. Os surdos, né? A gente fala e o povo... Foi Jesus. É atribuído a Jesus. Mas vocês já viram que Jesus tem 2 discursos? É como se fosse 2 personalidades. Uma é quando ele se dirige aos fariseus, aos doutores da lei. Firme, enérgico, como era necessário, porque aqueles homens tinham muito conhecimento, como muitos de nós. Posavam nas praças públicas e ficavam apontando quem era puro, quem era impuro, criticando, condenando, julgando, prescrevendo uma série de rituais, como se fossem santos, e não eram. Então Jesus era firme com eles, né? Chamava de hipócritas, túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Os fariseus, doutores da lei, sentam no trono de Moisés. Por isso vocês devem obedecê-los. Fazei o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam. Era só discurso. Eles ficavam nas praças públicas, vestidos de púrpura, não é? Tecendo longas orações, como se fossem santos, e as pessoas se sentindo culpadas, se sentindo impuras, porque não eram como eles aparentavam. Então Jesus dizia: os fariseus, os doutores da lei, batem a porta do reino dos céus no rosto das pessoas, mas eles próprios não entram sequer. Os fariseus, doutores da lei, colocam fardos demasiadamente pesados nos ombros das pessoas, mas eles próprios não levantam um dedo sequer. Ou seja, eles impunham uma doutrina muito pesada, que em vez de consolo, de esperança, levava opressão ao povo. As pessoas desencarnavam com sentimento de culpa e chegavam no mundo espiritual certamente também em uma situação delicada. Porque as leis de Deus estão na consciência. É a questão 621. Então, uma consciência em paz, uma consciência tranquila, é muito melhor do que uma consciência de culpa, remorso, paralisante, né? Então vejam, esse era um discurso. Aí a gente vê que ele não era um meigo rabi da Galileia, não é? Tem gente que faz as preces, vamos lembrar do meigo rabi da Galileia. Bom, não está falando de Jesus, não. Porque ele era firme, corajoso, autêntico e jamais, não é, calou-se diante do erro. Mas este homem realmente era meigo com os sofredores, com as pessoas impuras, com os excluídos, com os doentes, com os enfermos, com os aleijados, com leprosos, com os cegos, com os encontrados em adultério. O que ele disse para a mulher adúltera? Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Pois eu também não te condeno. Vá, e de futuro não tornes a pecar. E ainda deu de futuro para ela. Não precisa, a partir de hoje não, de futuro. Não foi? Ainda deu um prazozinho para ela se organizar. Não é diferente o discurso dele? São 2 discursos. Então, nesse momento, Jesus muito provavelmente está falando para um fariseu, um doutor da lei, chamando a atenção, que precisava chamar a atenção deles. Olha, vocês estão errados. Vocês estão sofrendo e estão fazendo os outros sofrer. Então, ele chama a atenção dos fariseus, dizendo: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Carlos Torres Pastorino vai dizer que a melhor tradução seria pedido. Mas veja que há outra passagem que ele fala também, inclusive, dos açoites. Agora, quem foi que deu a melhor interpretação dessa frase? Quem é o melhor exegeta, o melhor intérprete dos evangelhos que vocês conhecem? O pessoal da internet que está acompanhando aí, né, pela tvc.com, não pode participar. Vocês podem, não falam. Eu sei que está todo mundo querendo falar. Mas foi um tal de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que os senhores devem conhecer. Está lá, ele vai dizer que aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Vocês já leram
Já escutaram algum expositor, algum dirigente falar essa frase por inteiro, como eu estou dizendo agora? A gente não fala, né? Eu nunca tinha escutado. Aí, como a gente não estuda, a gente não conhece Kardec. Será muito dado também se souberem bem aproveitar. Jesus vai falar que receberemos em cêntuplo, 100 vezes mais, tudo aquilo que renunciarmos na terra por amor a Ele. Falamos da recompensa, do galardão. Quem sabe o que significa bem-aventurados? No Sermão do Monte. Pessoal, todos vocês já dormiram? Ué, pressão, não? Estão todos desdobrados, né? Trabalhando no mundo espiritual, sim. O que é bem-aventurado? Você vive repetindo o Sermão da Montanha para todo mundo? O que é? Não vai salvar nenhuma alma, não? Felizes. Você falou, não? Ela, aquela moça ali. Está salva. Mas que ela falou tão baixinho assim que eu não sabia se era um encarnado ou desencarnado estava falando. Felizes. Jesus fala de felicidade. Felizes, qual é a primeira bem-aventurança? Mateus, capítulo 5. Não. Bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres de orgulho, os humildes, porque deles é o reino dos céus. E a depressão vai fazer o quê? Vai ajudar a curar o nosso orgulho e vai nos deixar mais humildes. Então ela é para o nosso bem. Bem-aventurados os que choram, os que sofrem, felizes porque serão consolados. E vem falando das felicidades. Já vem falar de felicidade. Vem falar de festa de casamento. Vocês não viram a mensagem de Emmanuel? A mensagem dele era toda de alegria, de contentamento contagiante. É a boa nova, a boa notícia. A gente recebeu a boa notícia, mas eu acho que a gente não entendeu. Então, ansiedade, o perfeccionismo, trabalhar isso também. O sentimento de culpa, aí vai ser uma palestra completa, mas lembrem-se que Jesus vai dizer que o trabalhador que lança a mão da charrua, aquele que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Então, se a gente ficar com o passado na nossa mente, ele vira presente. Se a gente não se perdoar, meus amigos, a gente não vai para frente. Então, quantos remorsos paralisantes. Então, é arrepender, mas o arrependimento, é arrepender para mudar, para reparar o erro, não é para ficar se corroendo no remorso paralisante, não. No arrependimento mórbido, não. Isso agrava, provoca depressão também. Então, aquelas pessoas com aquele saudosismo daquele tempo que passou, e aí não vive mais o presente. Ou então pessoas com sentimento de culpa. Quando você agiu, você não sabia o que era melhor. Você deu o que era possível. Então, quanta gente que traz sentimento de culpa. E às vezes inconscientes. No meu caso era inconsciente. Aí foi numa reunião mediúnica de desobsessão que eu fui saber a história. E aí trabalhar depois, e aí o nosso orientador nos trouxe essa palestra, que é a segunda que eu gosto mais, que a primeira é Jesus e a alegria de viver, é a do alto perdão. Então vejam, que é muito importante então a gente não ficar nem no futuro nem no passado, está presente, atenção plena. Há também dois autores alemães, os doutores Thor Deflesen e Rüdiger Docker. Vocês me perdoem o alemão, porque é lá do Ceará. Eles, em 1983, lançaram um livro que se tornou best-seller, A Doença como Caminho. E eles vão defender, um é médico, outro psicólogo, que as nossas doenças são uma manifestação do nosso corpo, o nosso corpo falando algo, querendo expressar algo e a gente não está compreendendo. E eles vão atribuir cada doença, as possíveis causas. E é muito interessante para quem é da área da psicologia, quem quer fazer autoconhecimento.
Tem alguns exageros, não é um livro espírita, mas na questão da depressão eles vão levantar uma tese interessante. Vão dizer que a depressão também pode ser provocada por agressividade reprimida, pela raiva não expressada. E Alberto Almeida, um expositor muito querido do Pará, ele vai dizer num seminário chamado A Raiva em Suas Mãos, e muitos outros, Divaldo também fala, Francisco do Espírito Santo Neto também, e outros, não é? Falam que nós podemos fazer 3 coisas com a nossa energia agressiva. Nós podemos agredir quem está nos ofendendo, não vale a pena. A segunda é, a gente pode engolir a raiva, a mágoa e adoecer, ou nós podemos canalizar a energia da raiva para o bem. Que ela pode ser a mesma energia da garra, da determinação, da coragem, que ela pode ser canalizada até para o trabalho, porque ela é uma energia que está à nossa disposição e tudo que Deus nos concede para o nosso bem. Então a raiva, por exemplo, foi útil na época que a gente estava sendo invadido pelas tribos inimigas, precisava da raiva para se defender. Na questão, né, do reino animal, é um instinto necessário. Então a gente tem que saber o que fazer com a raiva. O que é que a gente vai fazer? Então é importante a gente, né, se a gente engole aquela raiva, a gente adoece. Então, por exemplo, quando a mulher, não é, está lá com o marido e o marido está brigando com ela, não é? Aí o maridão fala aquele monte de bobagem, ele precisa descarregar, ele precisa falar, desabafar, vai fazer bem para ele. E não adianta contra-argumentar, porque ele está fora da sintonia. Você está querendo falar algo, mas ele está com raiva, ele precisa falar, deixa ele falar. Então a mulher aqui de Campinas, que ela é muito inteligente, não é? Viaja até para Singapura. A mulher inteligente, e as mulheres são muito mais inteligentes do que nós, pessoal. Mas não tem nem termo de comparação. Divaldo diz que mulher baixinha, então, é um perigo, não é? Controla o marido. Homem baixinho como eu atrapalha a mulher. E o nosso querido Raul Teixeira diz que os maridos, nós somos a coisa mais boba que existe na alface da terra. Então vejam, né? As mulheres são muito mais inteligentes. Então a mulher inteligente, o que é que ela vai fazer? Ela vai deixar o marido desabafar, que vai fazer bem para ele, não adianta argumentar com ele. Mas 2, 3 dias depois, quando ele estiver melhor, quando ele estiver mais calmo, pega um momento que ele está bem feliz, que o time dele ganhou a partida, né? Tem uns times que é difícil, né? Então, outra coisa, quando ele está satisfeito, né? Fez uma refeição gostosa e tal, está tranquilo, fim de semana. Aí a mulher vai, em vez de ficar guardando aquela mágoa, porque se guardar vai adoecer, ela vai não é, provocar gastrite, vai provocar infarto do miocárdio, AVCs, várias doenças, depressão. Aí a mulher inteligente vai fazer o quê? Vai chegar lá e vai colocar para fora, colocar em palavras aquela energia, senão ela adoece. Aí ela chegou, maridão, você falou aquilo naquele dia, não foi? Foi. Pois eu não aceito isto, por aquilo e por isso, por outro. Eu não aceito mais o que você faz, não admito isso e aquilo. Vai colocar os pingos nos is, dizer o que precisa ser dito. E aí o marido vai achar até que ela está incorporada, né? E vai, com medo, ele já vai começar a escutar e vai melhorar um pouco. Então vejam, se ela não faz isso, ela adoece. Então, esses expositores queridos dizem que a raiva reprimida pode provocar até prisão de ventre, constipação intestinal, não é? Então, como a pessoa não coloca e aí a gente vai entender quando no interior o pessoal diz, olha, quando alguém está prendendo a raiva, e diz, olha, o fulano está enfesado. Olha, de onde é que vem as palavras, a gente nem sabe de onde, né? Tão fundo, né? Então ele está cheio daquilo mesmo, vocês estão imaginando. Porque sendo o intestino um órgão responsável de colocar tudo de ruim para fora, se a pessoa não coloca para fora, o que acontece? Ele pode prender, pode somatizar. E a pessoa fica enfesada.
Talvez por isso, meus amigos, as mulheres são muito mais suscetíveis à depressão que os homens. Por causa dos hormônios também. E agora vocês já sabem porque elas tomam tanto laxante. Não é para emagrecer, não. É porque o negócio trava mesmo, né? Então vejam como até o corpo fala mesmo. É uma hipótese que a gente pode e deve investigar, a questão da energia agressiva. Nazareno, você está falando isso aí também, mas Jesus expulsou demônios, os espíritos impuros. Não tem também a questão da obsessão espiritual? Você não pode comentar um pouco? Posso, pessoal, rapidinho. E por que existe a obsessão espiritual? Qual a causa da obsessão espiritual? Por que acontece a obsessão? Porque nós somos obsediáveis. Porque um espírito puro, ele não oferece as tomadas mentais, os plugs psíquicos, que nos fala Manuel Filomeno de Miranda, na vasta série sobre a obsessão, psicografada por Divaldo. Que está lá no livro dos médiuns, que são o quê? As imperfeições morais. Então só existe a obsessão porque nós trazemos esses defeitos ainda, e eles falam muito alto. E então eles sintonizam conosco, e isso promove, né, a obsessão. Então vejam que a questão é séria. Nazareno, então, o melhor tratamento para a obsessão seria o quê? Seria a nossa reforma íntima, a mudança dos nossos... Porque não adianta expulsar um espírito impuro, diz-nos o próprio Cristo. Porque ele sai vagando pelo deserto, e ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa, está toda adornada, ele retorna trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. Então não adianta ir só para o centro espírita, não é? Tomar o passe e fazer a desobsessão, se a gente não buscar a mudança de pensamentos. Daí porque ele vai dizer, vigiai, né? Vigiai os pensamentos, não é para vigiar o vizinho, o colega de trabalho, não. Os pensamentos, vigiai e orai a fim de não cairdes em obsessão, em tentação. Então essa sintonia, com uma boa sintonia a gente pode ter 200 obsessores e não sermos obsediados. Se a gente estiver sempre trabalhando, não é? Porque mente vazia, oficina do mal. Aí tem essa palestra também, a alegria do trabalho no bem, que é o melhor tratamento para a depressão, faz parte do boxezinho de palestras de depressão. E a gente vai vendo, né, como tudo isso é importante para a gente. Nazareno, mas você falou sobre as imperfeições morais, mas vocês sabiam que existe uma causa principal para quase todas as nossas imperfeições morais? Quem sabe qual é essa causa? Está lá no livro A Gênese, de um tal de Allan Kardec. Capítulo 3, item 10. Quem sabe qual é essa causa principal das nossas imperfeições morais? O orgulho é filho dele. O egoísmo é filho dele. Um de cada vez. Levanta a mão assim na sequência para a gente fazer uma sequência assim. Eu não sei se vocês conhecem esse autor, é Allan Kardec. Já ouviram falar? Sim. Né? Eu sou Kardec, não é para ser lido, não. É para ser estudado. E a gente acha que conhece. Não conhecemos. Raul Teixeira, há uns 10 anos atrás, disse em Fortaleza que já havia lido o Livro dos Espíritos mais de 70 vezes. E cada vez que ele lia, ele descobria coisas que não tinha percebido antes. E é impressionante como essa doutrina é vasta. O Espírito Camilo vai dizer que o Espiritismo é como se fosse um gigantesco oceano, do qual ainda estamos nos abeirando de suas praias. Nós temos algumas noções, mas a gente precisa estudar. Vocês sabem quais são os maiores inimigos da doutrina espírita? Segundo o próprio Kardec. Ele vai dizer que os maiores inimigos da doutrina não são os seus detratores, os que estão fora da doutrina. Não são esses, porque estes já se apresentam como são. Os maiores inimigos da doutrina espírita estão dentro do próprio movimento. São os companheiros inábeis e desastrados, distraídos. E a gente vai entendendo, né? Que são aqueles que não conhecem, que acabam divulgando, passando uma
uma imagem distorcida da doutrina, para que ela seja moralizada, desmoralizada. Então a gente, para não se tornar os maiores inimigos da doutrina, a gente tem o dever de estudar. Na casa espírita que eu frequentava em Fortaleza, o Paulo Estevão, para ser trabalhador, qualquer que seja, na recepção, na livraria, no trabalho social, para ser médium da casa, para ser diretor, tinha que estar matriculado no estudo, tinha vários tipos de estudo, com pelo menos 70% de frequência. Era o mínimo que a gente tinha que manter. Para fazer qualquer coisa. Se fosse lá varrer o chão, não é? Se não fosse um empregado contratado, tinha que estar estudando Kardec. Aí tinha que estar no estudo sistematizado da doutrina, no estudo aprofundado, não é? Que nós também temos, no estudo do Livro dos Médiuns, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no estudo, né, sequenciado, estudo, curso básico, qualquer tipo de estudo, mas tinha que estar estudando. Porque quando a gente é trabalhador, pessoal, a gente está aqui na frente, num grupo, é como se a gente tivesse com uma procuração em nome da casa. Nós estamos falando não só em nome da instituição, mas em nome da própria doutrina espírita. O mínimo que a gente tem que fazer é conhecer a doutrina espírita. E para isso a gente precisa estudar. Então lá no livro A Gênese, capítulo 3, item 10, Kardec vai trazer essa hipótese de que a principal causa das nossas imperfeições é o instinto de conservação da espécie. O instinto de autopreservação. Ele encerra aí. E o espírito Samuel Lucas, Nazareno, quais são os instintos de conservação? Bom, nós temos a fome e a sede, que daqui a pouco a gente vai resolver ali, tem na cantina, no intervalo que a gente vai fazer. Nós temos o sono. Tem alguém aqui que está algumas horas no fuso horário diferente, não está conseguindo dormir. Temos, não é, o instinto do sexo, o instinto maternal, da agressividade. Nós temos vários instintos, mas temos um muito importante, que é o medo. Está lá no livro Nosso Lar. Quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada, os espíritos dizem: André, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o terror. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos essa matéria. Porque quando a gente vai analisar o medo vai provocar vários dos nossos defeitos, que vocês relacionaram alguns. O egoísmo é fruto de quê? Do medo. A gente já passou por secas, não é? Eu lá do Ceará, imagine. Secas, por invernos prolongados, tudo. A gente tem medo de passar fome, de passar privações, a gente começa a acumular bens, riqueza, tesouro. A gente tem medo da rejeição dos nossos pais, da sociedade. Aí a gente quer ganhar dinheiro porque a gente quer receber os aplausos, o reconhecimento das pessoas. Então a gente vai desenvolver não só a avareza, o egoísmo, mas também a cobiça, a ganância. Vamos roubar, furtar, corromper, sonegar impostos. Que eu soube que aqui no Brasil isso não acontece. Por quê? Porque a gente quer o dinheiro para poder ser aceito pelos outros, né? Então o medo vai provocar o ciúme. A gente pensa que ama a pessoa. Ciúme não é amor, ciúme é problema de autoestima. E a gente tem medo de perder aquela pessoa que a gente acha que não merece. A gente não lembra que a gente que programou, não é, ser obsessor um do outro aqui na Terra. Que obsessor é personal trainer, viu? Personal trainer espiritual. E aí, vamos ver também o que mais que a gente tem sobre o medo, para a gente ir para o intervalo. Temos também a inveja. Aquelas mulheres lindas, aquelas atrizes, aquelas modelos, não é? Elas têm cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, elas são altas, belas, não é? Corpos esculturais, ricas, jovens, talentosas. Elas são uma ameaça para a nossa autoestima, que fazem a gente achar que a gente é baixinho, que a gente é feinho, que a gente é gordinho. E para terminar de arrasar com a gente, o que é que elas são ainda? Terrivelmente magras. É concorrência desleal com a gente, né? Aí o que é que a gente faz? A gente, para combater aquela inveja,
a gente usa uma outra arma chamada maledicência, a fofoca. Ah, mas fulano está usando drogas, o marido dela está botando chifre nela, não sei o quê. Olha, Divaldo tem esse defeito, por quê? Porque quem brilha muito nos ofusca. E fazendo-os diminuir, aparentemente a gente cresce. Medo. O que é a fraude do médium? O médium pode ser portador de faculdades paranormais, mediúnicas, mas se ele começa a utilizar mal, se ele não conhece Kardec, se ele não estuda, aí ele pode o quê? Acontecer a perda ou suspensão da mediunidade. E aí o que é que ele vai fazer? Como ele precisa mostrar para todo mundo que ele era de fato médium, para continuar recebendo os aplausos, o prestígio, os cargos que possui na casa espírita ou na instituição onde resida, né? Na América a gente vê muitos médiuns, né, ganhando dinheiro, fazendo shows, porque não conhecem Kardec. Não conhecem Kardec. Aí o que é que pode acontecer? A perda ou suspensão da mediunidade. Está lá no Livro dos Médiuns. E o que é que ele vai fazer agora? Ele vai continuar mais fingindo que é médium, fraudando o fenômeno. Aí quando é desmascarada, está vendo esses espíritas? São todos um bando de charlatães, por causa de um mau médium, né? Tem médico aí operando, não tem nem diploma. Quer dizer que todos os médicos são desonestos? Não. Então Kardec vai nos dizer no livro o que é o espiritismo, que se somos charlatães estamos diante de uma nova classe de charlatães. Porque charlatães que não ganham dinheiro, pelo contrário, a gente tira do nosso bolso para sustentar a casa espírita, não é? Então vejam a questão também do medo na fraude, na crueldade. Crianças que matam de maneira cruel, por quê? Porque elas estão morrendo de medo e querem ficar famosas pela sua crueldade para que ninguém venha desafiá-las. Porque elas estão tremendo de medo, tem que usar o álcool, tem que usar as drogas para poder cometer os crimes. O medo vai estar por trás da conivência, da omissão. Está aí a reforma do Código Penal brasileiro. E estão legalizando o aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação, né? Até o 3º mês. E o que é que nós espíritos estamos fazendo? Estamos fazendo alguma coisa contra? Estamos de braços cruzados? Ah, Nazareno, mas eu venho para a casa espírita, tomo meu passe, eu não faço mal a ninguém. Está certo isso? Basta fazer isso? 642 do Livro dos Espíritos. Para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará o homem não fazer o mal? Não. O homem deve fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá não só pelo mal que pratica, mas também pelo mal que surge da sua omissão no bem. Se legalizarem um aborto no Brasil, meus amigos, e essas mães vão sofrer muito mais pelos traumas que provoca, né, o aborto, porque o aborto provoca depressão, provoca transtornos psiquiátricos, provoca vários tipos de enfermidades nesta vida, na vida espiritual, e às vezes a pessoa retorna com outras provas, com outras consequências, além da questão do espírito poder se rebelar. E vamos triplicar os números do aborto, certamente. Se não aumentar, é porque o número está inflacionado, como fizeram nos Estados Unidos. O próprio Dr. David Netterton, no livro e no filme O Grito Silencioso, ele vai confessar num congresso em Madrid, em 1982, que eles multiplicavam por 100 os números do aborto para que ele fosse legalizado nos Estados Unidos, como foi pela Suprema Corte. Se a gente não fizer nada, a gente tem que ajudar o Movimento Brasil Sem Aborto, as frentes parlamentares em defesa da vida, nós temos que agir. Mas o que a gente faz? Não, eu tenho medo, né? Não sei se... Não quero desagradar meu chefe, não é? O partido político. O medo vai provocar a omissão no bem, a conivência com o mal. Está lá Allan Kardec na questão 932, ele vai exclamar: mas por que tão comumente no mundo os maus é que predominam? E os espíritos respondem: pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. E o Espírito Samuel diz: Nazareno, é porque os espíritos superiores usam a linguagem sempre generosa, mas eles poderiam ter dito muito bem: os bons são covardes, são omissos, são coniventes com o mal.
E eles falam: os bons são tímidos, os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Então vejam como é sério essa questão da nossa omissão. Se a gente se unisse mesmo, a gente conseguiria mudar politicamente o país também. Por que não participar mais? Não é fazer da Casa Espírita uma tribuna, não, um palanque, não, mas nos engajarmos. Nem que seja para estar lá no Facebook divulgando as coisas, mas fazer nas campanhas aí ativistas, ajudar os movimentos espíritas, não só a casa, mas a federativa, a União das Sociedades Espíritas aqui, de São Paulo, de Campinas, de toda parte, unidos como um feixe de varas, nós seremos muito mais fortes do que isolados como estamos. Aí o medo vai provocando tantas coisas. A ansiedade que nós falamos, né? O que é ansiedade? Quem aqui já teve gastrite, esofagite, uma dessas ites da vida aí? Levante a mão. Eu pensei que era só eu, tem muita gente mesmo. O que é ansiedade? Ansiedade não é o medo do futuro? Do que pode acontecer, muitas vezes nem acontece. A gente fica imaginando coisas, né? E existe uma programação reencarnatória, está lá na questão 258 e seguintes do Livro dos Espíritos. Nós programamos, nós antevemos as principais provas que vamos passar aqui na Terra. Então, como Deus é perfeito, soberanamente justo e bom, a gente só passa por aquilo que a gente precisa passar, que é para o nosso bem. Se estamos sendo visitados pela depressão, é por misericórdia divina para o nosso próprio crescimento, para o nosso despertar espiritual. Está lá no livro Missionários da Luz, os detalhes da programação, por André Luiz, psicografado por Chico. E o próprio Cristo, terapeuta do amor, vai nos ensinar há 2000 anos. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra, sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, ó homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, né, de alguns cidadãos aqui, está mais fácil até de contar. Está pouquinho, né? Então existe uma programação, existe um certo determinismo. Temos o livre-arbítrio, mas tem sim também uma programação. Nós não estamos entregues à toa. Nós somos construtores do nosso amanhã. Nazareno, eu compreendi muito bem. Quero ir para o intervalo. Agora, eu quero combater esse medo. Como é que a gente faz? Qual é o melhor remédio contra o medo, pessoal? Que eu já estou com síndrome de pânico, Nazareno. Me fale qual é o melhor remédio contra o medo. Vamos lá, qual é? A fé, muito bem. Responderam de primeira. A fé é a mãe de muitas virtudes. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então você já tem na doutrina espírita elementos para ter uma fé inquebrantável. E com essa fé a gente vai ser menos egoísta, menos orgulhoso, menos ciumento, menos vaidoso, menos orgulhoso, menos cruel, menos omisso, não é? Tudo de bom. Com a fé, Nazareno, está tudo perfeito. Agora, como é que a gente faz para fortalecer, para crescer essa tal da fé? Querer? Como é que faz para fortalecer a fé? Com conhecimento. O filósofo de todas as eras nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento das leis que regem o universo. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? O porquê da depressão? Como encontrar a felicidade real, possível, aqui na Terra? E o autoconhecimento, que é o meio prático mais eficaz de um homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos. Então, com conhecimento e com autoconhecimento, a gente vai ter essa fé robusta e poderosa. Então, a importância do estudo. Perguntaram a Francisco Cândido Xavier, que dia 2 de abril agora completaria 103 anos. Perguntaram Chico, qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual?
Ele disse: o primeiro e o mais importante tratamento para a influência negativa dos espíritos é o estudo das obras de Allan Kardec. Então a gente precisa seguir os conselhos de Chico Xavier. Bom, meus amigos, a gente vai fazer um intervalo.